Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians venceu o CSA por 1-0, poderia ter goleado, mas o mais importante é que o time jogou bem, gostei bastante da equipe do Corinthians e o Corinthians mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Vou falar também do futebol feminino do Corinthians, que deu uma goleada histórica, 9-0 para cima do São Francisco da Bahia, e também vou falar da estreia do Corinthians no futsal da Libertadores da América. O Corinthians venceu o Bucaneiros, no sufoco, mas venceu. Tudo isso e muito mais vou falar aqui no canal Salve Timão. Mas antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e saber tudo o que se passa dentro do Corinthians. E o Corinthians voltou a jogar bem. Gostei da equipe do Corinthians contra o CSA. A vitória magra de 1-0 não representa o que foi a partida. Quem não assistiu o jogo pode estar pensando: pô, Duca, que clubismo é esse? Corinthians venceu por 1-0, jogando aquele futebol reativo, jogando mal, como sempre. Não, o Corinthians jogou bem sim. A gente tem que ser honesto e tem que ser justo com o time do Corinthians. O Corinthians que terminou o primeiro semestre jogando muito mal, os jogos contra Cruzeiro e Santos, foi péssimo nos 3 amistosos jogados na intertemporada, mas ontem fez uma boa partida. O Corinthians não goleou por questão de erros em conclusões, por um erro da arbitragem absurdo, senão o Corinthians teria goleado a equipe do CSA. E é claro, uma grande atuação do goleiro Jordi da equipe alagoana. No primeiro tempo o Corinthians teve chances com o Ralf, chutou uma bola na trave, o Cleison numa bela jogada individual finalizou corretamente, o goleiro Jordi fez um milagre fazendo uma grande defesa, o Pedrinho cabeceou uma bola que raspou a trave, depois o Pedrinho puxou um contra-ataque, entregou para o Wagner Love cara a cara com o goleiro. O Wagner Love deu uma cavadinha, errou a execução e o zagueiro acabou salvando quase dentro da linha. Então o Corinthians no primeiro tempo poderia ter goleado a equipe do CSA. Já na segunda etapa o Corinthians continuou atacando, massacrando a equipe alagoana. O Fábio Carilli acabou fazendo 2 alterações, sacou o Ralf e o Pedrinho para colocar o Regis e o Bocelli, e numa dessas o Bocelli acabou tocando a bola para o Wagner Love, e o Wagner Love acabou marcando o gol da vitória. O Corinthians que ainda teve um pênalti não marcado pelo senhor Wagner Hellway, ele que foi avisado inclusive pelo VAR, que estava no comando Carlos Eduardo Braga Nunes, que avisou o Wagner, falou pênalti em cima do Danilo Avelar. O árbitro não quis saber, nem quis olhar o VAR, não quis olhar lá no monitor, e o Corinthians mais uma vez prejudicado pela arbitragem. Parece que é proibido marcar pênaltis a favor do Corinthians. Muita gente, muitos colegas, muitos antes falando que o Corinthians era ajudado pela arbitragem, até o ministro da Economia falou isso, falou essa barbaridade, e aí parece que quando uma mentira dita 1000 vezes, acaba se tornando uma verdade. Então parece que para marcar pênalti a favor do Corinthians, acho que o jogador adversário tem que pegar uma arma, dar um tiro na cabeça do jogador do Corinthians, aí sim o pênalti é marcado, porque é um absurdo com o VAR não terem marcado o pênalti no Danilo Avelar. O Corinthians não teve nenhum pênalti marcado esse ano a seu favor. Isso é inédito na história do futebol. Nunca vi isso, uma equipe ficar tanto tempo sem ter um pênalti marcado a seu favor. Isso mostra uma clara implicância da arbitragem em cima da equipe do Corinthians. Falaram tanto de apito amigo, no fim agora o pessoal tem medo de jornalista, tem medo de ser criticado, e os juízes não marcam o pênalti a favor da equipe do Corinthians. Pontos positivos na partida. Gostei muito do Fagner. Fagner arrebentou, jogou muito, é o melhor lateral direito do país. Joga bastante. O Corinthians com ele tem uma saída de bola muito melhor no seu sistema defensivo. E no ataque também o Fagner é muito criativo, acaba fazendo tabelas com o Pedrinho, com o Júnior Urso. O Corinthians voltou a fazer tabelas e triangulações, algo que a gente não viu na intertemporada. O Fagner faz muita falta à equipe corintiana. Gostei também da estreia do Gil. Gil muito seguro, tecnicamente muito bom também na saída. Assim como o Fagner, o Gil sabe sair jogando na defesa, então o Corinthians melhora muito a sua saída de bola. Isso foi um problema que a gente detectou nos últimos jogos do Corinthians, e com a entrada do Fagner e do Gil, o Corinthians já melhorou essa questão. O Gil que no campo ofensivo também foi bem, assim, quer dizer, conseguiu ganhar várias bolas de cabeça em cobranças de escanteios. Ele só não estava calibrado, senão tinha feito ontem um gol. Fez um gol, aliás, que estava impedido, foi bem anulado pela arbitragem, mas gostei bastante da estreia do Gil. O Pedrinho teve lá seus momentos, é um jogador aqui ainda muito irregular,
como a gente já vem pedindo, o Pedrinho tem que jogar no meio. O Carille até depois na entrevista coletiva ele falou sobre o Pedrinho novamente, disse que testou o Pedrinho no meio contra a equipe do Vila Nova, mas o Pedrinho não correspondeu, mas ele pretende ainda, quando o Everaldo voltar, ele pretende experimentar o Cleison na direita, o Everaldo na esquerda e o Pedrinho centralizado. Vamos aguardar para ver se o Carille vai fazer isso ou não, mas eu gostei bastante da equipe do Corinthians. Próximo jogo contra o Flamengo na Arena Corinthians no próximo domingo às 4 da tarde. O Corinthians agora ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. Se tivesse jogado esse jogo a menos e vencido, o Corinthians estaria hoje na quinta colocação, ou seja, na zona da Taça Libertadores da América. Reviravolta no Parque São Jorge. O goleiro Walter voltou a negociar a sua renovação de contrato com a equipe do Corinthians. Eu acho fantástica essa notícia, porque o Walter sempre foi um goleiro à altura do Cássio, sempre substituiu ele muito bem. Liberar o Walter ainda de graça para seus rivais seria loucura, seria um erro estratégico, e fiquei muito contente com a volta das conversas entre Walter e a diretoria corintiana. Eu espero sinceramente que o Walter renove o contrato com o Corinthians e possa defender o gol do Timão por muitos e muitos anos. E infelizmente acabou a era Romero no Corinthians. De forma oficial, hoje Romero não é mais jogador da equipe corintiana. O contrato se encerrou no dia de ontem e o Romero vai deixar muitas saudades. Eu vou falar para você um levantamento que o jornalista, nosso colega Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, fez sobre o Romero, para você entender a importância desse jogador. O Romero disputou 222 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 38 gols, sendo 27 gols na Arena Corinthians, se tornando o maior artilheiro do estádio. Em 5 temporadas, o Romero ganhou o Brasileirão de 2015, o Paulista de 2017, o Brasileirão de 2017 e o Paulista de 2018. O Romero, que é o estrangeiro com mais jogos com a equipe do Corinthians, 222, é o estrangeiro com mais títulos, 4 ao lado do Rincon, é o terceiro estrangeiro com mais gols no Corinthians, atrás apenas de Guerreiro e Tevez, é o 10º artilheiro do clube no século XXI, com esses 38 gols, sendo que 6 gols foram em clássicos. O Romero realmente é uma figura histórica no Corinthians. Vou destacar duas imagens que eu acho que são históricas, que a gente vai lembrar do Romero para sempre. Uma foi naquele jogo contra o Palmeiras, que foi decisivo para a conquista do Brasileirão de 2017, quando após marcar o gol, o Romero pegou o celular, acabou fazendo uma selfie com os jogadores do Corinthians. E a outra imagem também foi contra o Palmeiras, um ano depois, no Brasileirão, quando o Romero acabou fazendo uma embaixadinha, acabou imitando a Foquinha, e foi uma imagem que rodou o mundo e foi extraordinária. E eu vou ler aqui para vocês, o Romero no Instagram acabou fazendo um texto de despedida para a equipe do Corinthians, para a torcida corintiana. O texto é muito longo, então você que quiser saber na íntegra, entra no Instagram do Romero, que é Romero Team, e você vai ver na íntegra o que ele escreveu. Um texto maravilhoso, um texto muito bonito. Mas eu preciso falar aqui o final do texto, que eu acho que é fantástico para mostrar a grandeza desse jogador, desse paraguaio, o Ángel Romero. Vamos lá. Abre aspas. E finalmente agradecer a melhor torcida do Brasil, que me deram muito carinho desde a minha chegada, a mim e a toda a minha família. Cheguei como um admirador do clube e tô saindo como um torcedor doente. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, fecha aspas. Essa foi a declaração do Romero para a equipe corintiana, um jogador que não queria sair do clube. Infelizmente a gente não sabe ao certo o que aconteceu nessa negociação, mas o Romero deixou muito claro que é corintiano e que queria continuar no Corinthians. Então, Romero, te desejo sucesso na sua carreira, quem sabe um até logo, e você vai fazer muita falta como vem fazendo. E as meninas do Timão deram show ontem à tarde na Fazendinha. Venceram a equipe do São Francisco por 9-0 e reassumiram a liderança do Campeonato Brasileiro. As meninas entraram pressionadas porque no sábado o Santos ganhou do Sport Recife por 9-0 e com esse resultado o Corinthians precisaria ganhar por 4 ou mais gols de diferença da equipe baiana para retomar a liderança. E as meninas do Corinthians deram show
9-0, com destaque para a Milene, autora de 3 gols, a Pardal também fez gol, a Mimi fez gol, a Diane fez gol, a Gabi Nunes fez gol, a Vitória Albuquerque também fez gol e a Tamires, a estreante Tamires, ela que entrou no segundo tempo, acabou fazendo um gol logo na sua estreia. As meninas do Corinthians são líderes do Campeonato Brasileiro, essas meninas dão muito orgulho à fiel torcida. E ontem à tarde, o time do Corinthians de futsal fez a sua estreia na Taça Libertadores da América e venceu no sufoco 3-2 a equipe do Bucaneiros da Venezuela. Os gols do Timão foram marcados por Murilo, Davis e Matheus Rodrigues. Foi um jogo bastante complicado, muito difícil. Foi surpreendente porque o Corinthians tem uma grande equipe, lidera a Liga Nacional, inclusive, de futsal. O Bucaneiros da Venezuela não é uma equipe tradicional. A Venezuela, aliás, não é uma equipe tradicional. O país Venezuela no futsal não é tradicional. E a minha expectativa é que o Corinthians pudesse ganhar com tranquilidade, mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians saiu perdendo, depois conseguiu reverter para 3-1 e depois no final acabou tomando um gol. De qualquer maneira, foi bom o Corinthians ter vencido, a estreia sempre é complicada, o importante foram os 3 pontos, e hoje à tarde, às 2 horas, com transmissão do canal Sport TV, o Corinthians enfrentará o Nacional de Montevidéu, que é o líder do seu grupo. O Nacional que ontem venceu por 7-5 a equipe do Boca, do Equador, e no critério de desempate, por ter feito 7 gols e Corinthians 3, a equipe do Nacional lidera o grupo. Então o canal Salve Timão estará na cobertura, ficará atento da Libertadores de futsal, e amanhã às 11 horas eu volto com tudo o que se passou no jogo entre Corinthians e Nacional e também com as notícias do futebol do Corinthians, que se prepara para enfrentar o Flamengo no próximo domingo às 4 da tarde na Arena Corinthians. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!